Essa imagem aqui que todos nós conhecemos, né? Ela é uma imagem de Nossa Senhora das Graças que tem lá na igreja de Tierralina. Fica a uns quilômetros curto de Medjugorje. E o Padre Reinaldo outro dia contando uma história pra gente, uma história não, dando um testemunho, né? Que ele querendo divulgar Medjugorje, mas ele queria mostrar uma estampa, como ele mostraria a Rainha da Paz, porque Nossa Senhora de Fátima a gente conhece, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lourdes e tantas outras denominações, que ela vai mudando a roupa, né? É a mesma, ela só muda a roupa. E aí ele estava por lá e ele já estava decidido a fazer a divulgação e eu queria mostrar a imagem. E chegou essa Padre Reinaldo Pinheiro, que é o propagador de Medjugorje. E foi na época que essa imagem chegou lá em Medjugorje. Ele pediu para ela: a mãe me mostra como é que eu te mostro no Brasil, para tu ser conhecida como Rainha da Paz. E chegou, essa imagem é a coisa mais linda. Ela só faltou falar. O tamanho dela é um tamanho natural. E a história dela é uma história belíssima, porque antes dela chegar em Tierralina, foi padre o Frei Ioso, porque Medjugorje está sob a responsabilidade dos franciscanos. E é interessante que os grandes santuários, até a Terra Santa, é sob a responsabilidade de franciscano. Não é nenhuma outra congregação, nem um salesiano. São franciscanos. Então, Frei Ioso, da paróquia lá de Tierralina, e ele tinha muito devoto de Nossa Senhora. É tanto que quando ele era mais jovem, ainda no seminário, ele estava ficando cego. E ele a cegueira já estava chegando nele, e ele, seminário, um homem piedoso, devoto, um homem santo. Eu particularmente considero o Frei Ioso um homem santo. E ele, o responsável lá do mosteiro, tinha ido a Lourdes, e a Lourdes de novo. E todo mundo sabe que Medjugorje tem Nossa Senhora de Lourdes como grande padroeira, protetora. Todo mundo conhece a história de Lourdes. E esse responsável do mosteiro trouxe água para o Frei Ioso. E Frei Ioso, a fé era tão grande que ele foi curado. Nem óculos usa até hoje. Entendeu? E ele, com essa devoção tamanha à Virgem Maria, ele queria uma imagem para colocar na paróquia dele. E ele, na Itália, tinha um artista escultor, que fazia. E essa peça praticamente é única, parece, só tem duas ou só essa. E ele encomendou. E quando foi para trazer da Itália para Medjugorje, era muito difícil, porque o regime comunista se instalou lá e ficou naqueles arredores. Mas Medjugorje nunca perdeu a fé, nunca deixou de ser católica, nunca, e sempre foi devota. E aí Frei Ioso simplesmente disse que juntou dinheiro com a comunidade deu dinheiro e a peça foi muito cara. Mas ele conseguiu e trouxe para Medjugorje. Mas quando chega na fronteira, o que aconteceu? Os comunistas pegaram a imagem e falaram: que essa boneca, que é isso? Desdenhando da imagem. Enfim. E para ele passar com a imagem, o valor era 3 vezes o valor da peça que ele tinha pago. E de onde é que ele tem dinheiro? Não tem dinheiro. E ele simplesmente volta, chega em Medjugorje, conta: aconteceu isso, vamos ter que trabalhar mais. Agora eu não sei como é que a gente vai conseguir esse dinheiro, porque o valor que eles estão pedindo para liberar é 3 vezes o valor da imagem. E ela foi muito cara. Enfim, continuaram rezando, pedindo a Deus, Nossa Senhora, que mostrasse um meio, enfim. Um belo dia chega um rapaz desconhecido, no espanhol, vai para a missa e fica lá observando. E no final da missa foi falar com o frei e disse que tinha alcançado uma grande graça com a Virgem Maria. E tinha prometido para ela que ia ajudar um lugar pobre, uma cidade que precisasse. E ele tinha sentido no coração que aquele local era um local carente, que estava precisando de ajuda. E perguntou ao frei se a comunidade precisava de alguma coisa, né? Aí o frei contou a história para esse moço.
E esse moço deu mais de 3 vezes o valor que ele precisava. E ele foi buscar a peça lá na cancela com os comunistas. E essa imagem está lá. E ela só falta falar com a gente. E é muito bom quando você vai a Medjugorje. Quem vai a Medjugorje geralmente vai nessa cidade chamada Tihalina. Bem pequenininho lá. E só tem essa cidade linda. E ela só falta falar com a gente. Sabe? E é muito bom a experiência de estar próximo dessa imagem. Imagens à parte, vamos para Medjugorje. Voltamos para Medjugorje. É só um detalhe. E ontem eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os terebintos. Mas eu vou saber primeiro o que é terebinto. Um título de Nossa Senhora. Pois é. Terebinto de glória. Terebinto de glória. Mas terebinto também é uma árvore muito grande, comparada ao carvalho, e ela fica sempre solitária. Mas ela é vista de todos os lugares. E ela dá grande sombra. E encosta muitas pessoas lá que está cansado, que está com sono. A terebinto ela acolhe. Eu acho que a intenção de vocês é se tornarem um terebinto, né? Como? Para quem que eu vou falar, né? Para quem que eu vou falar? Para aqueles que querem ser luz, que querem ser referência, né? Que vem lá do Antigo Testamento também, que é comparado ao carvalho, que também está no Novo Testamento, e é coisa de Deus, simplesmente, né? E é uma madeira nobre também do terebinto, né? Como o carvalho, como o cedro e tantos outros. Aí eu fiquei pensando, é Medjugorje, e eu trouxe essa frase de Nossa Senhora: convertam-se sem demora. Convertam-se sem demora. Vocês não conhecem os planos de Deus. Não são capazes de sabê-lo. Não sabem o que Deus vai enviar, nem o que Ele vai fazer. Eu peço-lhes, é ela pedindo, não é a Fátima, não é o Padre Reinaldo. Fátima pede para ele ir lá. É Nossa Senhora dizendo: eu peço-lhes que se convertam. Isto é o que eu desejo. Convertam-se. Estejam preparados para qualquer coisa, mas se convertam. Isto é parte da conversão. A Deus, que a paz estejam com vocês. E Nossa Senhora voltou para o céu. Mas depois disso teve outras aparições. E ela foi dando mais dicas de conversão. Mas a principal foi as 5 pedrinhas de Davi para derrubar o Golias. Davi venceu Golias com 5 pedrinhas, né, de baladeira e tudo mais, que a gente vê nos filmes. Não sei como é que foi, mas é de baladeira. E Nossa Senhora deixa as 5 pedrinhas. E essas 5 pedrinhas são essenciais para a nossa vida hoje. E é tipo atemporal, é para qualquer época, para qualquer situação. E as 5 pedrinhas são a leitura da Bíblia, que ela estava aqui nesse pequeno ambão, foi tirada. A confissão mensal, tão pedida pelo diácono agora, que todos se confessassem. A Eucaristia, que isso já faz parte da Santa Missa. O Santo Terço e o jejum. Isso resume Medjugorje. Se você faz isso, você tem a presença dela com você constantemente. E se você se consagra pelo método de Luís Maria Grignion de Montfort, né? E você faz aquela consagração espontânea, diferente dessas institucionais, quando você vai ser um religioso ou uma religiosa no convento, que você deixa porque a instituição diz: faça voto de pobreza, faça voto de castidade, faça voto disso, faça voto daquilo. Aí você faz porque é uma exigência, né? Mas quando você faz a sua consagração pelo método de Luís Maria Grignion de Montfort, você faz de forma espontânea. Você já não é mais você. Você já é dela. O seu querer já não é mais o seu, é o dela. Por isso que a gente canta naquela consagração como coisa e propriedade. Porque filho é teimoso. Eu digo que filho é teimoso porque eu sou filha. Vocês também são filhos. São teimosos, faz o que dá na cabeça, são, né, cabeça dura. Por mais que diga, vai para a missa, não vai, reza o texto, não reza.
Mas quando a idade vai chegando, o negócio puxa assim, vem cá, o céu é mais longe do que você está pensando. Não é tão perto como você pensava que era, não. E aí a gente vai começando a ter um entendimento mais da vida. Quando a gente descobre a vida propriamente como ela é, as benesses que Deus nos dá, a gente já está, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Ai, se eu soubesse. E a gente se lembra de São Vicente de Paula, né? Quando São Vicente de Paula estava morrendo, chegou uma candidata a dama de caridade, a uma vicentina, né? E São Vicente disse, seja sempre alegre, sirva sempre com alegria. Aí a menina sai e ele chora, pedindo mais tempo a Deus, porque ele não tinha feito tudo. E São Vicente, quem não é vicentino hoje? Se não é oficial, mas a gente acaba fazendo caridade. Então, com essas 5 pedrinhas, você chega a Medjugorje. Mas aí, não sei qual foi das que me ligaram a primeira vez. Não, você tem que falar da sua experiência de Medjugorje. Mas, para minha alegria, e ao mesmo tempo tristeza, eu não acreditava em Medjugorje. Eu fazia campanha contra Medjugorje. Por quê? Porque eu gostava de Nossa Senhora de Fátima. Eu nasci em 13 de maio, e Nossa Senhora disse em Fátima que ia aparecer coisas futuramente, que diziam que era ela, que eram isso, que era aquilo, mas não acreditasse. E eu via Medjugorje como se fosse uma dessas, né, alerta que Nossa Senhora de Fátima tinha deixado com os videntes. E um dia me deu vontade de falar com Dom Ávila. Olha lá, que ele tinha construído a catedral, uma catedral militar. Falei, gente, como é que pode? Está levando todo mundo errado. Nossa Senhora de Fátima disse que é errado, que é falso, que ia ter falsas profecias, falsas aparições, as pessoas iam ser enganadas, isso e aquilo. E eu tinha uma resistência a Medjugorje, e um belo dia vim morar aqui na Asa Norte. Eu morava lá no Cruzeiro. E eu vinha para o trabalho, passava lá em frente e me revoltava com aquele monte de gente na catedral. Doida para pegar o microfone e falar que era tudo mentira, que isso é uma inverdade, que, enfim, é adoração, é isso e aquilo. E aí eu vim morar aqui. E eu sempre fiz caminhada. E numa dessas caminhadas que eu fazia, uma senhora apareceu, ela aumentou o passo, ficou ali do meu lado e começou a conversar, aquela conversa mole, né? De quem quer fazer amizade. Eu disse, mas essa mulher está querendo o quê? Qual a intenção dessa filha de Deus? No outro dia, estava eu, a mulher parecia que estava me esperando. 2 vezes ela estava na esquina me esperando eu passar para ir junto comigo. Eu disse, eu não quero conversar com essa mulher, não. E ela falando do problema de vista, falava do marido dela, falava da filha, mas eu não quero saber da vida dessas pessoas, não tenho nada a ver com isso, eu não vou poder ajudar. Está me alugando aqui, eu quero fazer minha caminhada. E um dia eu falei, eu vou para o parque, Olhos d'Água. Ela, eu vou também. Não, quando eu chego lá, eu dou 2 voltas no parque. Ela, eu também dou. Ela não vai me largar, não. Que negócio é esse? Então ela foi até o parque, eu dei 2 voltas e ela com mais fôlego do que eu. Voltamos, ela entrou na quadra dela, eu segui, que eu morava na 5, eu continuei indo. Quando eu menos espero, eu estou entrando no bloco, ela passa em frente. Descobri onde eu morava. Está errado. Mas tudo bem, eu vou fingir que não estou vendo. O que essa filha de Deus quer comigo? No outro dia veio falar para a organista. Eu trouxe uma coisinha para você. Aí, você podia ler para mim? A senhora não sabe ler? Não, eu sei, é que eu estou com um problema de vista. Meu marido dá trabalho, minha filha isso, minha filha aquilo. Quando eu fui ver, era o eco de Medjugorje. Falei, gente do céu, eu vou ter que pegar nesse jornal. Aí, não, a senhora depois pede para ele. Não, eu queria que você lesse para me contar depois. Tá. Guardei. Eco de Medjugorje. Era um jornalzinho que tinha eco, som, né? Era Medjugorje ecoando pelo mundo. Meu filho, 2000.
É, isso comigo. Porque o padre Reinaldo começou com esse jornalzinho na década de 90. Porque quem traduzia o jornalzinho era ele. E eu sou louca que ele volte para traduzir novamente. Tem toda a coleção de casa. Você tem toda, né? Que bom. E aí, e ela, no outro dia, trazia outra. Sei que ela me deu um monte de jornal. Eu digo, meu Deus do céu, daqui um dia essa mulher vai me cobrar. E o que eu vou dizer para ela? E ela me cobrou. Disse, eu não tive tempo. Eu não vi ainda. E um dia ela me botou na parede. Você não está lendo os jornais? Você está me enganando? Eu disse, não, dona Terezinha, eu não estou enganando a senhora, não. É porque eu não tive tempo mesmo ainda. Da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou trazer alguma notícia para a senhora. E ela, pois então faça, porque amanhã a gente se encontra. E aí eu comecei a ler o jornal. E fui lendo as experiências, porque é muito de estimulante no jornalzinho, é muito bom aquele jornal. E o jornal foi, o jornal veio, eu lendo, e quanto mais eu lia, mais eu gostava com as histórias do povo. E aí as experiências daquela gente. Aí bateu aquela... Fui assaltada pela dúvida de novo, né? Como é que essa Nossa Senhora aparece lá não sei aonde? Só vai gente rico para lá. Aí eu abri o computador, fui procurar Medjugorje no mapa, não achei. Aí depois fui, coloquei lá, Medjugorje escondido. Você atravessa o Adriático, e está lá na região dos Balcãs, e está escondido. E até que eu achei, o que tem lá? Nada. Nada. Só uma vila. E muita pedra. E aí eu falei, é aqui esse lugar, mas como é que a gente chega nesse canto? Aí depois eu fui descobrindo, você tem que ir para a Alemanha, ou você vai para a Itália, ou você vai para qualquer canto, porque não tem nada direto para lá. E para chegar lá, você passa numa cidade da Croácia, para depois chegar lá. É uma dificuldade. Era uma dificuldade só. Aí eu falei, mas tem que ter muita grana para ir nesse lugar. Só vai aí nesse canto quem é rico. Engraçado, Nossa Senhora só aparece lugar assim, só para quem tem grana. E quem não tem? Bonita, né, Fátima? Você, cara lisa. Aí um dia eu estou lendo um jornalzinho desses, tem uma pessoa que nem eu, faz a mesma pergunta. Um americano que todo ano mandava, a mulher era uma devota de Nossa Senhora, dona de casa, não trabalhava, e ela ia todo ano que o marido bancava. Ela foi para Medjugorje e o marido disse, fale com essa sua Nossa Senhora aí, essa sua Nossa Senhora, pergunte lá para ela que só vem gente rica, quem tem grana, você vai porque eu tenho dinheiro e pago. Tem gente que quer e não vai, como é que faz? Pergunte isso para ela. A mulher era devotíssima. E diante dessa ignorância do marido, ela ficou envergonhada de perguntar. E ela foi até chorosa e um coração contrito, pedindo perdão à Virgem pelo marido. Mas ao mesmo tempo reconhecendo que ele era um homem bom, que liberava, que pagava as contas dela, que barato todo, e por conta dele ele estava lá. E ela está lá num dia de uma aparição com a Vitska. E a Vitska diz assim, aqui tem uma pessoa, e eu lendo o jornal, né, quero ver o desfecho dessa história, achando bom, porque eu também estava na mesma linha desse cara, como é que faz? E aí, quando Vitska, aqui tem uma pessoa cujo marido, né, duvida das manifestações, ele pergunta se Nossa Senhora só vem para rico. Nossa Senhora manda dizer para ele, e a mulher lá ouvindo, quando as pessoas não têm condição de vir a ela, ela vai a cada um. Dorme, Fátima, com esse barulho. Levei um tapa na cara com uva de pelica. Eu disse, agora, meu Deus, por que eu fui duvidar? Ela pode, ela é mãe de Deus, né? Então, onde Deus quer que ela vá, ela vai. E se ela veio a Fátima, se ela foi a Lourdes, se ela foi em qualquer canto, é porque Deus permitiu. E quando Ele permite, é porque ela pede. E quando ela pede para vir, é porque a gente está com dificuldade, que a gente não tem que dar conta de superar. Que a gente não tem como resolver. Só ela pode resolver. Então a gente tem que entregar tudo para ela. Então ela veio para Medjugorje naquele momento que estava numa guerra doida. A guerra da Bósnia-Herzegovina, que é onde está. Muita gente morreu vítima do comunismo, muita gente morreu
por massacre, de fome, de tantas outras coisas. Então ela apareceu lá. Mariofania, manifestação de Maria, né? Então houve essa manifestação e ela apareceu lá como a rainha da paz. E lá existe bombas que foram, caiu lá, mas se desmontou. Do ladinho de Medjugorje está Mostar, que é uma cidade. Teve muitas paredes de Mostar que eles não taparam, todas cravadas de bala, parecem umas peneiras. Eles deixam exatamente para que as pessoas vejam o mal que o comunismo faz na vida de uma comunidade, de um país, de uma nação. E a gente tem que rezar aqui também, viu, no Brasil. Estamos sofrendo essa ameaça. As minhas Ave Maria que eu fazia hoje com minhas colegas, eu pedi que todo mundo fosse para o QG. Eu falei, nós somos o pequeno exército de Nossa Senhora, então vai todo mundo para o quartel que ela está lá. Que eu chego já, daqui a pouco eu chego lá. Então Nossa Senhora apareceu lá por conta das dificuldades, das necessidades das pessoas. Medjugorje antigamente tinha um cultivo de fumo, tabaco. E aqui diz, é bem pequenininho a história de Medjugorje. Os croatas chegaram em Medjugorje no século VII e aí se converteram ao catolicismo. Dante Alighieri, vocês sabem quem é Dante Alighieri, né? Ele fala que não tem fé maior do que a dos croatas. Não se compara. Antigamente a Croácia era chamada de Dalmácia. Vocês conhecem a história de Loreto, né? Nossa Senhora de Loreto. Tem a cidade de Loreto ali na Itália. Mas quando Nossa Senhora chegou do céu ao mundo, a casinha dela foi trazida, ela parou na Dalmácia. A casinha dela. Ela parou na Dalmácia, hoje é Croácia. E aquele povo já tinha fé. Isso nos idos sabe de quando. E de lá da Dalmácia subiu e foi parar em Loreto, onde está hoje. Né? Então você vai vendo a fé daquela gente, que é tamanha. E tem um reconhecimento. Ela diz, aqui eu posso ficar. Como aconteceu lá em Fátima, nos sítios de Fátima, que pertencia ao pai de Lúcia, que apareceu ali na Cova da Iria. Pessoas católicas, pessoas devotas, piedosas, que tinham seus filhos e amigos indo para a guerra. E Nossa Senhora aparece lá. E o comunismo querendo se instalar junto com a maçonaria. E Nossa Senhora abomina essas coisas. E foi parar em Fátima. E acudiu muita gente. Ainda disse, quer ter paz? Reze o terço. Quer que a guerra acabe? Reze o terço. Façam penitência. Ela também pede isso em Medjugorje. Ela também pediu isso lá em Lourdes. Ela pediu lá na Ridbach, na Medalha Milagrosa, que o povo estava morrendo a 3x4. Imagina uma turma de gente andando na rua e cai todo mundo morto. O que é isso? A medicina não sabia, não dava conta. Até que ela mandou a medalha. A igreja, teimosa que nem uma mula, resistiu a confeccionar as medalhas. Passou mais ou menos 2 anos. E Catarina lá, tentando. E o padre ela dela, mas seu bispo tem que fazer. Ela disse que a Virgem mandou. Aí o bispo, tá bom, manda cunhar essas medalhinhas. A medalhinha tocava nas pessoas, as pessoas se curavam. A medalhinha tocava nas pessoas, as pessoas ressuscitavam, revitalizavam. Ressuscitou só Jesus. Revitalizava e saíam caminhando. Em menos de 2 anos, de 1 ano, mais de 1 bilhão de medalhas estavam rodando pelo mundo. Eu tenho na minha bolsa, tenho aqui no meu cordão, muita gente tem aqui, né? A chamada medalha milagrosa, essa gera milagre. E aí, voltando à minha questão de Medjugorje, no mesmo jornalzinho que ela dá essa resposta, quem não tem condição, eu vou até elas. Simples assim, eu posso, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho que ir nesse lugar, mas eu não tenho condição. Meu Deus, como que eu faço? Como é que eu chego? Eu não conhecia Padre Rinaldo. E aí nesse mesmo jornalzinho tinha, na 4ª capa, no verso, tinha Venha viver Medjugorje, uma experiência de Medjugorje no Brasil. Aí tinha lá dizendo tudo o que acontece em Medjugorje, estava nesse jornal. Eu disse, é para lá que eu vou.
quero saber como é que essa Medjugorje é agora. E era no carnaval. E no jornal também eu ouvia muito, diz que quem só vai a Medjugorje é quem Nossa Senhora quer. Não é eu quero e eu vou. Não, só vai quem ela quer. E acontece muitas coisas para você chegar lá. Ela pode querer que você vai. Mas aparecem muitas dificuldades. O Padre Reinaldo tem um testemunho belíssimo das dificuldades que ele teve até alcançar Medjugorje. E não só foi uma vez que ele foi, nem duas. A dificuldade não só foi uma nem duas. Foram várias vezes. E ainda acontece, né? E eu falei, como que eu vou? E eu, ali toda metida, né? Uma fortaleza, assim, eu quero sentir tudo. Já que eu vou viver a experiência de Medjugorje, eu quero viver Medjugorje mesmo, desde o começo. Tendo lido todas as historinhas das pessoas. Eu ia, era no carnaval, que o Padre Reinaldo foi a única, olha como a Nossa Senhora é boa. Eu digo que ela fez isso para mim. Eu tenho essa pequena vaidade, que ela fez aquilo ali para mim, porque ele nunca tinha feito. Ele recentemente tinha se ordenado padre, tinha 1 ano ou 2 de ordenação dele, eu acho. E ele peitou, vamos fazer a experiência de Medjugorje. Muita gente do Brasil inteiro, que viajavam com ele, que não estavam podendo ir para Medjugorje, foram para essa experiência de Medjugorje. Eu também fui. Nessa época eu participava de um grupo da tradição Sufi, uma linha espiritual dos muçulmanos. Eu era quase muçulmana. Eu também frequentei o budismo, um monte de coisa. Né? E aí foi legal, porque quando Nossa Senhora é como Deus, ele não pega nada a varejo, ele pega no atacado, né? Deixa ela andar por tudo quanto é canto, eu puxar o pulso de vez. Deixa ela pensar que sabe das coisas, que vai para os cantos, ela viver igual, aí depois eu puxo, na hora de puxar eu puxo. E aí mesmo assim eu levei alguns livros para fazer a leitura, já que eu vou para um retiro, silêncio, aquela coisa toda, eu posso me isolar e ficar fazendo minhas leituras por lá. E levei uma penca de livros para ler. Mas antes de chegar lá, propriamente, no Céu Azul, onde aconteceu o retiro, a minha mãe me liga, minha filha, está indo fulana de tal, a minha amiga, eu queria que você acompanhasse ela, vai passar o carnaval aí. Dá para você passear com ela, mostrar Brasília, esses baratos todos. Digo, meu Deus, já está começando. Mamãe, eu não vou poder não, eu só vou poder um dia. Aí fui visitar a amiguinha dela, e depois eu fui no sábado de manhã, convidei para... O retiro começava no sábado, na sexta à noite tinha que ir. Mas a mamãe tinha pedido, eu ia dizer não para ela. Eu digo, não, vou fazer o seguinte, eu pego o sábado e depois no domingo bem cedo eu vou. E no domingo bem cedo eu fui. Não, aí sábado convidei a coleguinha de mamãe para passear. De tarde levei na Mãe Rainha e voltando participei da missa com Dom Ávila na catedral. Eu já tinha feito as pazes com a catedral. E com a Rainha da Paz, já estava frequentando a Catedral Militar. E aí participei da missa lá na Catedral com ela. Para ela foi uma alegria, um sonho, que ela só passava em frente, porque a família dela, filho, genro, tudo é daquela Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, Mormons, né? Então só passa e aponta, ali é uma igreja. E ela super católica, super mariana. E foi uma alegria que eu dei para ela. Eu não conhecia essa Nossa Senhora e blá, 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 e ficou falando, e eu explicando para ela que era a Rainha da Paz. Veja como é. E eu deixei ela em casa e fui para minha casa. Quando eu deixo ela em casa, cai uma chuva e uma dor de cabeça me pega. Dei uma dor de cabeça junto com enxaqueca. E eu passei a noite toda vomitando. E eu disse, como é que eu vou para esse retiro amanhã? Como é que eu chego lá, com essa dor de cabeça, com esse vômito que não para, e dor de barriga? E no alto do negócio desse, eu falei, é porque eu vou para Medjugorje. Diz que quando vai para lá, ela diz que acontecem as dificuldades para a gente não chegar. Mas eu vou, não quero nem saber. Vou do jeito que der. Quando foi de manhã, tinha passado mais ou menos. Mas no meio do caminho eu parei, pum. Mas eu não volto, eu vou até o fim. E fui até o final. Cheguei lá, era um ambiente totalmente, né,
Nada a ver com os retiros que eu tinha feito na minha vida, os locais. Assim, como que eu vim parar num negócio desse? Que retiro é esse? Que experiência de Medjugorje? Aqui não tem nada. E o padre celebrando lá, e o padre era padre Reinaldo. Era uma salinha assim, tipo, bem menor do que essa, que ele celebrava. Não tinha altar, nada. Era uma sala que ele improvisou, fez uma capela. Mas aqui, as pessoas assim, bem modestas, essas pessoas estão aí. Vem cá, aqui vai ter um retiro. Vai, é aqui. Não é aqui. É aqui sim. E eu querendo saber onde morava a moça que eu tinha feito a inscrição. Onde é que mora fulana? É ali. Na casa dela tem um pé de manga. Todas as casas tinham pé de manga. Como é que eu vou encontrar? Não, mas aqui todas... Não, é aquela dali. Só que aquela, ela apontava para o canto que eu não conseguia ver. Terminou a missa. E eu tenho que ficar nessa missa. Mas aqui não tem nada a ver, sabe? De repente vem aquele padre com um zoião desse tamanho, vai na minha direção, pega no meu pulso, nunca ninguém tinha pegado no meu pulso, venha cá que Nossa Senhora guardou um quarto para você. Ele não me conhecia e eu não conhecia ele. Venha cá que Nossa Senhora já guardou um quarto para você, agora. Mas agora você tem que ir. Pense, falou com autoridade, eu não podia nem dizer não. Não, depois eu vou. De repente eu cheguei num espaço bem legal. No quarto tinha ela, todos os quartos tem. Tome banho, troque a roupa, que daqui a pouco sai o almoço. E não demore. Eu disse, tá certo. Depois você pega as suas coisas. Peguei, fiz como ele mandou, desci para o almoço, almocei. E quando eu vi aquelas pessoas ali no refeitório, elas já não eram mais as mesmas pessoas que eu tinha visto na missa. Eram as mesmas pessoas. Mas só que o meu olhar já estava de outro jeito. Não foram elas que mudaram, fui eu que mudei. Né? Falei, gente, tá diferente aqui. Você estava lá, aí, você tomou banho, você vai gostar? Não, aqui é muito bom, Medjugorje é uma cidade muito boa. Se a senhora já foi, já. Menina, um bocado de carinha, assim, de pessoas que parecia aquela gente da fila do pão. Pessoas comuns. Não, eu já fui 5 vezes. Não, eu já fui 8. Tudo isso? Lá é um céu, lá é um sonho. Eu falei, vixe Maria, sonho, céu, e eu aqui, né? Como é que... E aí a conversa foi rolando. Aí apareceu um sujeito lá, sabendo que aquelas pessoas eram pessoas simples, pessoal da cidade mesmo, do Céu Azul. E aí, de fato, eram pessoas boas, simples, piedosas, rezadeiras de terço. E umas pessoas quiseram fazer coisas com ela, assim, tipo, o que está no Evangelho? Querendo testar. Eu disse, moço, não faça isso com ela não, você sabe o que tem no Evangelho. Ela sabe rezar o terço, ela sabe fazer as orações dela, mas isso não quer dizer que ela saiba o Evangelho de cabo a rabo. Ela sabe de outro jeito, na vida dela, nas atitudes dela, ela já vive o Evangelho. Aí eu já vi, aqui tem gente chata. Aí terminou o almoço, voltei para o quarto e tinha que fazer a via sacra. Eu disse, via sacra, que saco. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa. E eu me dei o direito de não fazer a via sacra, eu vou ficar lendo meus livros, né? Afinal de contas, estou pagando para vir para cá, vou ficar fazendo o retiro do meu jeito. E eu lia essa página. Quando chegava na outra, já não sabia o que eu tinha lido. Voltava para ler de novo. Aí relia tudo e anotava. Quando era para dar continuidade, não combinava o final dessa com o começo dessa. Não tem alguma coisa errada nesse livro. E isso a via sacra está passando. Eu digo, eu vou ver o povo na via sacra. Aí fiquei lá na porta e a via sacra parou. Era como se eu fosse uma estação. E rezam e tudo aqui. Aí outra, vem, Fátima. Eu digo, não, eu estou com dor de cabeça. Aí outra, vem, deixa de ser mole. Não, eu não quero ir não, está chovendo. E estava neblinando. Você fica comigo na sombrinha. Outra, não, respeita o momento dela. Ela está passando mal, ela pode piorar. Mas ainda bem que tem alguém que me compreende. A via sacra, e para onde é que vocês vão? Era dentro do cercado. Vocês não conhecem lá não, né? Você conhece?
Pois é. Tem aquela quadra de esporte lá atrás? Estava aqui, né, meu não. Era descoberta, era um terreno aberto, e depois na quadra. E a Via Sacra caminhou para lá. E eu voltei, ficar sentadinha lendo meu livro. E não conseguia ler. E não entendia mais nada. Digo, não, já estou com cansaço mental. Aí bateu um silêncio assim, tipo que me provocou medo. Eu digo, não vou ficar sozinha aqui não, vou sair daqui agora, eu vou já atrás da Via Sacra. Eu saí, olhei para um lado, olhei para o outro, nada, e disseram que iam ficar aqui dentro. E como é que eu não estou ouvindo? Disseram que estava aqui, e não está aqui. Cadê a Via Sacra? Já sei, eu vou lá para a Copa, deve ter alguém fazendo alguma coisa de comida, me sento lá e fico conversando, não fico mais sozinha. Entrei na Copa, não tinha nada, nem ninguém. Abri, fechei a geladeira, tomei água e já sei, eles estão na capela. Aí tentei ir para a capela. E no que eu fui para a capela, a porta ainda hoje é difícil de abrir. E lá na frente um hall que tinha, a capelinha lá, e tem um hall bem grande, e o refeitório ficava aqui. O padre Reinaldo colocou igualzinho como Medjugorje. Ele fez um poço e pintou na muralha todinha o Crisevá, a Colina das Aparições, a igreja. Aquela pinturinha assim, é bem ruim, sabe? Qualquer um faz. Preto e branco. Mas aí você, olhando para aquilo, você se imaginava lá. Era um lugar humilde mesmo. E aí eu eu consegui abrir o portão, a porta, para ir. E do lado, assim, o padre Reinaldo colocou como aquela imagem, igual lá na Catedral Militar, lá em Medjugorje também tem, em frente à igreja de Santiago, bem grande, ele também colocou lá. E quando eu saio no portão, pasme vocês, ela estava lá. E aí eu não sabia mais andar, nem para frente, nem para trás. Falei, meu Deus, ela está aqui, o que eu faço? Pense naquele filme que passa na sua cabeça, um monte de coisa. E pense na vergonha que você tem de você mesmo. Pense do medo que você tem, ela vai puxar a sua orelha, ela vai fazer qualquer coisa, né? E eu assim, de cabeça baixa, e eu não sabia andar, eu não olhava para lá, não olhava para cá. Eu olhei para a capela no cadeado, literalmente no cadeado. Eu digo, eu não entro lá, como é que eu faço? E eu não vou ficar na presença dela não, porque eu estou toda errada. Aquele sentimento de que você não é digna, né? E aquilo me deu um negócio tão, que eu disse, eu vou voltar para dentro da sala. E quem disse que eu conseguia abrir a porta? Não conseguia, e eu forçava, e a porta não abria. E eu disse, agora, José, o que é que eu faço? Eu não vou olhar mais não. E fiquei. E detalhe, eu não ouvia, nem via nada, só aquelas coisas que estavam ali dentro da minha rodinha, né? Naquele momento, Depois foi que eu fui entender por que os videntes não ouvem, não sentem, nem nada. A gente entra no campo dela. Entendeu? A gente entra no campo dela. E ela permitiu que eu entrasse no campo dela. Porque eu não via, nem ouvia nada. Nem via, nem ouvia. Mas me envergonhava de mim mesma. Só vergonha. De tanta coisa. Que a gente nem sabe que tinha, que eu nem sabia que tinha. E eu fui me envergonhando. E aí, com um pedaço, pum, parou. Quando eu olho do lado, pela Virgem Dolorosa. A procissão está vindo. Aí eu disse, onde era que vocês estavam? Fala, a gente estava aqui, nunca saímos daqui. Só fomos até a quadra. Vocês me viram aqui? Não, agora é que a gente está te vendo. Ela também não permitiu que me visse. Entendeu? Quem não pode ir a ela, ela vem. Quem pensa que ela não ouve, está redondamente enganado. Ela ouve.
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E apresenta o filho. Essa foi a única experiência de Medjugorje que o Padre Rinaldo fez. E às vezes ele nem se lembra. E eu estava pronta para voltar de lá na terça-feira, porque terminava a experiência de Medjugorje na terça-feira. Eu não consegui sair de lá. Eu voltei na quarta. Aí eu tinha que dividir essa experiência com alguém, com quem a pessoa mais indicada era o Padre Rinaldo. Aí ele estava para casa, depois a gente conversa. Depois eu voltei lá, ele me diga como foi que você chegou em casa, como é que estava a rua, como é que estavam as flores, as folhas. E eu peguei e falei, estava igual, estava tudo diferente. Então ela esteve aqui mesmo. Então quem fala assim é gago, né? Ele deve ter tido, ou ter as experiências dele. Então, é isso, Medjugorje. Ela vem onde a gente não pode, quando a gente não pode chegar, ela leva. Quando a gente não pode ir, ela vem. Quando a gente não sabe falar, ela entende. Quando a gente não sabe ver, ela mostra. Ela clareia, ela abre caminho. E aí eu fiquei mais atenta a essas experiências de leitura da Bíblia, confissão mensal, né? E aí, depois, Eucaristia, para mim, ter o hábito de rezar o texto todo dia foi complicado, porque quando você não tem um hábito, até você conquistar, você demora. Mas eu consegui. E passei a fazer os jejuns que ela pedia. E a chave, para a gente chegar mais perto, né, são essas 5 pedrinhas mesmo que ela diz. A leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras, isso é o quê? É Deus falando com a gente. E se a gente tem o hábito de ver todo dia, você pode pegar a mesma leitura, a mesma perícope, a mesma, né? Mas todo dia é diferente. Porque todo dia você está num momento diferente. Todo dia você tem um pedido diferente. Pode até repetir a essência dele, mas a forma vai ser outra. E a leitura vai te mostrar. Então ela quer que a gente cresça com o filho dela. Ela quer que a gente cresça com o filho dela. Porque a gente recebeu no batismo, no nosso coração, foi impresso no nosso coração os 5 dons do Espírito Santo. E quando a gente faz o que Nossa Senhora pede com essas 5 pedrinhas, esses dons eles vão tomando uma forma diferenciada que passa a dar frutos. E a gente chama de os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito fazem com que a gente cresça e atenda o outro. E consiga ver no outro a pessoa do Cristo. Como ela viu, todo ensanguentado, todo roto, todo sofrido. É alguém precisando da nossa mão. Porque ele também disse, se você visitou aquele, não foi a ele, foi a mim. Se você deu a mão àquele que estava todo chagado, não foi a ele, foi a mim. Acho que foi ontem o santo, não sei o que, de Tours. A história dele é belíssima. Ele tinha um casaco, lá uma manta, e passava na rua, tinha uma pessoa morrendo de frio. Ele pegou a manta dele, partiu no meio, ficou com a metade e deu a outra. Na noite, que ele está dormindo, Jesus aparece com o manto dele. Simples assim. Jesus é assim, ele chega com a metade do manto que ele tinha dado, né? Então, quando a gente faz essas leituras diárias e participa de grupos ou pastorais, ou até mesmo meio autônomo dentro da igreja, porque às vezes tem muitas DDIs, né? As donas da igreja, as donas de tudo, né? Que são mais santas, mais santos, mais isso, mais aquilo. A gente não deve ligar para isso, não. A gente tem que ir para lá, é por conta do Cristo, pela Eucaristia. Então, assim, se a gente tem a leitura da Bíblia diária, né? Mas não é só aquela que a gente ouve na igreja, não, na hora da missa, mas também ele vale. A gente já vai aprendendo a dar um novo rumo e um novo significado para a vida da gente, para a nossa atitude, para nossas posturas, né? Para nossas falas. A confissão mensal é do mesmo jeito. Quando ela pede para a gente fazer a confissão mensal, confissão é muito forte, mas é a reconciliação.
A gente se reconcilia consigo, com o próximo e principalmente com Deus. Ah, mas o padre peca. Sim, ele é padre, ele é homem. Antes de ser padre, ele é homem. Jesus disse que rezava para Pedro todo dia, para ele não cair, e Pedro caiu. Né? Dirá nós que não tinha convivência direta com Jesus, como Pedro teve, como Judas teve, né? Como Tomé, que estava com ele, também duvidava. Mas foi super humilde e disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Né? Então, com essas 5 pedrinhas, a gente consegue. Com essa confissão mensal, a gente revê nossos valores, nossas atitudes, consigo, com o outro, e melhora a nossa convivência familiar, social. Depois vem a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. A gente precisa de feijão, vitamina, agora está em moda a coenzima Q10, né? Mas o nosso espírito, nossa alma precisa de Eucaristia, para a gente se fortalecer nas tentações, nos medos, nessas coisas que estão por vir e com algumas adversidades que volta e meia bate na nossa porta. E a gente não perde, não sai do eixo com agressividade, com respostas indevidas, né? Então a Eucaristia vai alimentando o nosso espírito e vai tornando ele mais forte, mais resistente, mais paciente, mais misericordioso. Seja misericordioso, porque receberá misericórdia. E o terço é Nossa Senhora que chega com o terço. 150 pedrinhas, 150 salmos. Né? E você medita a vida do filho dela todinha, vida, paixão e morte. Você não precisa saber ler. Você já lê a Bíblia rezando o terço. E a proporção que você medita cada mistério, você pode ir imaginando como é que foi toda aquela vida, da chegada do anjo, da visita do anjo, até a coroação da Virgem Maria, lá no céu, como rainha do céu e da terra. A gente sofre com Jesus meditando as paixões, ele carregando a cruz, ele sendo crucificado, e a gente colocando as nossas ecas lá na cruz dele também, e tirando da gente. E a gente vai se aliviando. Não sabe? Eu não entendo direito a missa, mas reza o texto que te ajuda. Faz a confissão que dá certo. Recebe Jesus que ele está do teu lado. Na hora H não é você que sabe falar, é o Espírito Santo que fala em você. Porque tantos doutos aí, tantos pós-doutos aí, não sabe coisa nenhuma. Para quem que ela aparece? Tem gente que não sabe nem falar. Bernadette Soubirous só falava patuá, não sabia nem francês. Oui, madame. Ça va, au revoir, merci. Bernadette falava o patuá, uma língua, um dialetozinho que tinha lá, porque Lourdes, ela fica próximo da Espanha, então mistura muito, né? As meninas de Fátima, as crianças de Fátima, do mesmo jeito. Nossa Senhora mandou todo mundo estudar, vou estudar, porque eu preciso de vocês sabendo ler e escrever. Assim vocês passam a minha mensagem. Aqueles 2 lá de La Salette, o menino Maximes, né? Max e a Melanie Calvé, também eram 2 que cuidavam de vaca. 2 crianças cuidando de vaca, não era nem ovelha como Bernadette e os bichinhos de Fátima. Também foram perseguidos, mas aprenderam, estudaram e escreveram na íntegra. Souberam expressar, não foram confundidos, tentaram, mas não conseguiram. Então é necessário. E ela passa, tem até uma parte de mostrou para os inocentes e tirou dos doutores, né? Jesus até fala, bem a doutora faz essa referência que Deus mostra a sua sabedoria para os inocentes, porque não tem interesse, porque não tem maldade, porque não vai fazer mau uso, porque se dá para algum, o outro vai fazer mau uso e vai trabalhar sempre o benefício próprio, nunca do outro. Não tem um coração puro. E o jejum? O jejum é uma penitência, é uma mortificação que a gente faz. Não só da comida propriamente, mas a gente aprende a resistir na alma. Tinha coisas que os apóstolos botaram, né? A gente conseguiu fazer tudo, menos tirar os confessos. Aí Jesus fala, você para ter isso aí é com oração e jejum. Porque você aprende a se mortificar. E
mortifica o teu corpo, ele passa a resistir, se tornando teu espírito mais fortalecido. Então, Nossa Senhora deu essas dicas para que nós usássemos, né? E Dom Áureo foi um grande pregador disso, dessas pedras. Está lá na novena que ele fazia, a partir do dia 16 até o dia 24, e do dia 25 celebrar a festa. Então, Nossa Senhora, Medjugorje é isso. Medjugorje continua uma cidade pequena, mas está muito cheia de agora de comércio, os mercadores da fé chegaram lá, os vendedores de texto, vendedores disso, daquilo, de camisetas, uma série de coisas. Mas a gente ainda é um local de fé, ainda é um local de amor, ainda é um local de muita conversão. É um confessionário, é um altar de confissão. Lá o que mais tem se faz confessando, porque se Nossa Senhora quer conversão, ela quer o coração de todos e de cada um em particular. E aí, mas Fátima, será que dá? É só a gente querer. É como eu falei no início, né? Essa consagração que a gente faz pelo método de Luiz Marie Grignon, vai ser fácil fazer, usar as 5 pedrinhas. E facilita bastante. Porque é praticamente a mesma coisa. Ele manda que vá fazer oração, ele manda a leitura da Bíblia, ele pede penitência, ele pede jejum, ele pede confissão, ele pede a reza do terço. Então, é assim, as coisas de Deus são simples. Nada é complicado. São coisas simples e todas possíveis. Nada está no campo do impossível. É tudo possível. A decisão é nossa, de ir no confessionário, de ir para a missa, de abrir a Bíblia, de eu amanhã eu faço um jejum. Eu não posso fazer de coisa porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu tenho restrições, mas o jejum não é só alimentar. A gente pode tirar aquilo que a gente mais é apegado. Pode fazer o jejum da língua também. Hoje eu não vou falar nada. Vou passar um dia de silêncio. Vou ver se eu consigo. Vou ver a minha voz interior. Às vezes é um turbilhão que está aí dentro, mas continua calado. Não alimenta nem vai dar vida para ela, não. Porque a gente acaba dando, às vezes, vida, o que está dentro da gente, de forma grosseira e intempestiva, e acaba se ferindo e, pior, ferindo o outro. Aí é obrigado para o confessionário de novo. Né? Então, Nossa Senhora é assim, simples. Né? Não tem muito mistério. Em Fátima, faça a penitência, rezai o rosário. Reze o terço. Lá em Portugal, o rosário é um terço só. Mas aí, Medjugorje, ela pede o rosário, são os 4 agora. Você vê que uma coisa piorou. Como uma coisa ficou complicada. Eu quero os 4 agora. Já pedi sei lá, uns 4. Né? E vão para a missa, façam penitência. Quer ter paz? Reze o terço. Está com insônia? Reze o terço. Tudo isso ela fala. Não é nada de novo que eu estou trazendo para vocês. Vocês já conhecem isso. Só não estão com isso em prática. Mas é fácil colocar. Tudo passa de uma decisão. E a decisão que tem que tomar sou eu, não é o outro. Eu decidi que a partir de hoje eu vou fazer isso. Não vou fazer regime quando eu Réveillon, deixa dia 1º. Não, isso é promessa né? Isso é promessa, não é decisão. Naquele dia, a partir de hoje, eu estou fazendo isso. E não tem que estar falando para o outro, não, tá? Isso é uma decisão sua com Deus, sua com a Virgem Maria. Desculpe aí né? E obrigada pela paciência.